Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui do nosso canal e mais um áudio do nosso podcast. Vamos falar sobre água alcalina? Eu recebo muito esse questionamento nas minhas mídias sociais com relação a esse tema. Perguntas como: Moacir, é verdade que o ideal para a nossa saúde é consumir uma água mais alcalina? É verdade que o ambiente ácido favorece o aparecimento de uma série de doenças, entre elas o câncer? E essas águas alcalinas caseiras que se vê na internet, principalmente utilizando como base o bicarbonato de sódio, realmente funcionam? São seguras? Então nesse vídeo, pessoal, eu quero trazer para vocês o que é fato, o que é científico e o que é mito com relação à água alcalina. E vou ensinar para vocês também 3 maneiras de se fazer a água alcalina de maneira correta. Muito cuidado com o que está aparecendo na internet, pessoas até acredito bem intencionadas, utilizando bicarbonato de sódio para alcalinizar a água. Dessa forma você, a longo prazo, vai trazer mais prejuízos para a sua saúde do que benefícios. Então assista esse vídeo até o final, já dá um joinha, já dá um like e eu queria que você comentasse abaixo. Você já faz uso da água alcalina? Você acha importante a água alcalina para a nossa saúde? Comente aí abaixo. Bom, pessoal, vamos por partes com relação a esse vídeo. Primeiro, Moacir, é verdade que nós, estando mais ácidos, estamos mais sujeitos a doenças, como por exemplo o câncer? Bom, pessoal, existem vários sistemas fisiológicos que controlam o nosso equilíbrio ácido-base. Então, o nosso sangue, por exemplo, o pH não varia, ele varia muito pouco, ali entre 7,35 e 7,45, não passa disso. Então o nosso sangue já é levemente alcalino. Se ele ficar um pouquinho mais ácido, nós temos uma acidose metabólica e vamos a óbito, morremos, uma pequena variação. Mas o contrário também é verdade. Se o nosso sangue alcalinizar um pouquinho, teremos uma alcalose metabólica e também morremos. Também vamos a óbito. Então é preciso esse equilíbrio no nosso sangue. E por isso mesmo nós temos vários mecanismos que funcionam com esse propósito. Um deles é os nossos pulmões. Mesmo nossos pulmões ajudam a alcalinizar o nosso corpo. Porque quando expelimos o CO2, que é o dióxido de carbono, ele é levemente ácido. Então os pulmões são um equipamento importante para alcalinizar o nosso corpo. Outros são os rins. Os rins, à medida que o nosso corpo vai ficando ácido, o nosso sangue vai ficando ácido, ele começa a expelir íons H+, alcalinizando o nosso corpo. E finalmente nós temos sistemas químicos, que nós chamamos ali de bomba ácido-base, controle ácido, equilíbrio ácido-base, exatamente para não deixar o nosso pH variar. Mas tem um problema, pessoal. Nós estamos tendo uma alimentação, e aí falando só da alimentação, muito ácida. Nós estamos consumindo muito alimento processado, muito alimento industrializado, muito açúcar, muito refrigerante, muita bebida adocicada, muito alimento à base de principalmente farinha de trigo, que além de acidificante, também é inflamatório. Então isso vem desgastando esses mecanismos de controle. Nunca tivemos uma alimentação tão ácida quanto nós estamos tendo agora. E isso é um problema. Isso pode favorecer, Moacir, o surgimento de doenças como câncer? Conforme eu falei, pessoal, o nosso sangue não vai variar o pH, tá? O pH é o mesmo, ele vai ficar ali entre 7,35 e 7,45. Por mais que você coma comida ácida, seus rins vão expelir, mas você está desgastando esse sistema. E aí existem alguns estudos observacionais, existem algumas observações empíricas que esse aumento de acidez favorece sim o aparecimento de tumores. Mas aí há 2 linhas, há 2 questionamentos. Primeiro, o tumor, o câncer, ele usa a fermentação como fonte de geração de energia e produz ácido lático. Então aquele ambiente em volta do tumor é um ambiente ácido.
E muitos dizem que não é porque aquele ambiente é ácido, porque o tumor surgiu a partir dali, mas o tumor está gerando aquele ambiente ácido. E outros defendem que uma variação nos tecidos, e os tecidos têm uma variação de pH maior que o sangue, os tecidos podem ficar sim um pouquinho mais ácidos, mas também um pouquinho mais alcalinos, e podem sim estimular, segundo algumas teorias, o surgimento do câncer. Por isso mesmo que eu sim recomendo a utilização de uma água alcalina. Mas não é só isso, tá? Uma boa água não é só uma questão de pH, e muitas pessoas focam só na questão do pH. Uma boa água também precisa ter uma boa condutividade. Ela precisa ter alguns minerais para ter essa condutividade. Essa condutividade é muito importante na nossa energia, nos nossos movimentos, na nossa questão cerebral. E a água, essa água tratada, eles retiram muito essa condutividade da água. É preciso corrigir isso também, não só o pH. O prol da água precisa ser negativo. O redox da água precisa ser negativo, porque essa água está muito rica em oxigênio. E o oxigênio é um oxidante. E um excesso de substâncias oxidantes oxidam o nosso corpo. Gera um processo conhecido como estresse oxidativo. Faz com que nossas células envelheçam mais rápido, estimulam o aparecimento de algumas doenças. Então, percebe? Não é só o pH, é um redox negativo, é uma condutividade boa, é um prol negativo. Então, tudo isso precisa ser observado na água. Aí vem a seguinte questão: tá, Moacir, mas o que fazer então? Como que eu vou fazer para ter uma água alcalina? Bom, você tem 3 opções. A primeira opção é a mais fácil, mas é também a mais cara. É você adquirir um filtro alcalinizante, que alcaliniza a sua água, que reduz o prol, que é uma água redutora, reduzida, que tem um redox negativo, e uma água que tem uma boa condutividade. Geralmente esses filtros usam um sistema de filtro de magnésio, porque o magnésio é um alcalinizante, ela libera outros sais ali na água, melhorando a condutividade, eles fazem um redox nessa água, então é a melhor opção. Mas tem um pequeno problema, são filtros muito caros, é inacessível a maioria das pessoas. Eu vou pedir para deixar, pessoal, o filtro que eu uso aqui em casa para o pessoal ver qual que é, porque é muito importante, pessoal, porque tem vários tipos de filtro. Não comprem filtro de osmose reversa, porque ele vai tirar a condutividade da água toda. Não comprem filtro que destila a água, porque também vai tirar a condutividade da água toda. Vai mais piorar do que ajudar a sua saúde. Então, muito cuidado se você optar nessa opção de comprar o filtro. A segunda opção é que já existem esses squeezes que fazem tudo isso que eu falei com vocês. Fazem o redox, aumentam o pH, tornando a água alcalina, melhoram a condutividade. São squeezes assim, ó, eles vêm com pastilhas, tá, pessoal? Pastilhas de infravermelho longo, infravermelho curto e íons negativos, que eles fazem exatamente essa proposta. No meu caso aqui, é o que eu uso também. Eu coloquei aqui um pouquinho de canela e um pouquinho de gengibre para dar uma turbinada na minha aguinha. Eu gosto muito desse modelo, porque você pode viajar, você pode estar aonde estiver, e é muito mais barato que os filtros, né, pessoal? É muito mais barato. Então, é uma opção interessante também, esses squeezes. Eu vou pedir também para deixar aí na descrição, aí vai aparecer o botão, não sei, acho que desse lado, aonde eu comprei a minha, tá? E a terceira opção, Moacir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, minha condição é ruim, eu não tenho condição de comprar nem squeeze, nem filtro, e aí, como é que eu faço? Eu vou fazer essas águas caseiras que ensinam a fazer com bicarbonato de sódio? Pessoal, jamais, tá? Em nenhuma hipótese, coloque bicarbonato de sódio na sua água. Por que, Moacir? Não vai alcalinizar a água? Vai alcalinizar a água, mas de uma forma direta, de uma forma artificial. Bicarbonato é um produto químico. O que ele faz? Ele alcaliniza a água? Alcaliniza. Só que quando você ingere o bicarbonato de sódio, o seu estômago precisa estar ácido. Tanto que ele produz ácido clorídrico para isso. O pH do estômago varia ali entre 1,5, 2,5, extremamente ácido. Quando você ingere bicarbonato de sódio, pode acontecer várias coisas. Primeiro, o seu estômago produzir mais ácido para contrabalançar aquilo.
e aí gera um processo de gastrite ou gera um processo de alcalose, que também é ruim. O excesso de álcali, o excesso de base, é tão ruim para a sua saúde quanto o excesso de ácido. Pode gerar uma alcalose ali no seu estômago. Quando você fizer uma refeição, o pH está muito alto, deveria estar mais baixo porque você ingeriu bicarbonato. O alimento vai ficar mais tempo ali no estômago, vai gerar refluxo. Muitas pessoas que têm gastrite, não têm gastrite por excesso de ácido, mas por falta dele. Exatamente por isso, o alimento fica mais tempo por falta de ácido e aí você acaba complicando o seu quadro a longo prazo. Por isso mesmo que não é interessante ficar usando esses antiácidos a longo prazo. Então percebe, pessoal, o bicarbonato de sódio pode trazer vários problemas para a sua saúde, piorar sua gastrite, gerar uma alcalose. Mas como fazer, Moacir? Alcalinizar a sua água de forma natural. Quer uma boa dica de alcalinizar a água? Fatias de limão. Pega o squeeze aqui eu coloquei canela e coloquei gengibre. Coloca fatias de limão ou esprema o limão. Aí você vai falar comigo, Moacir, mas limão é ácido. O que você está falando não tem sentido. Sim, ele é ácido, mas ele tem substâncias alcalinizantes. E aí, principalmente o magnésio. O magnésio é um ótimo alcalinizante. Então, quando ele entra em contato com o nosso corpo, ele não é tão ácido quanto o estômago, não modifica muito a acidez ali do nosso estômago, que precisa estar ácido, mas libera magnésio, então ele alcaliniza seu corpo. Então, você pegar essa água e colocar umas fatias de limão é muito mais natural, muito mais eficiente e muito mais seguro para você alcalinizar sua água. Você pode espremer o limão também. Muito cuidado para quem tem sensibilidade ao limão. Algumas pessoas têm sensibilidade ao limão. Aí, nesse caso, eu já não recomendo. Para você melhorar a condutividade dessa água, tem um truque muito simples. Você vai pegar uma colherinha de café, uma quantidade dessa aqui, de 1 litro de água, uma colherinha de café, você vai colocar uma pontinha da colherinha de café na sua água de sal rosa do Himalaia ou sal integral. Tá? Porque aí você vai aumentar a condutividade dessa água. Eu vou ensinar, pessoal, passo a passo, para vocês não terem dúvidas, lá no meu Instagram, tá? Eu vou fazer um vídeo como fazer a água alcalina se você não quer gastar nenhum real. Vou ensinar lá passo a passo como coloca o limão, como coloca o sal rosa do Himalaia. A única desvantagem dessa técnica é que você alcaliniza a água, você melhora a condutividade dessa água, que é ótimo, mas você não consegue mexer no redox, tá? Você não consegue diminuir a oxidação dessa água. Esse é o único ponto negativo. Mas se você tem condições de comprar um filtro, de comprar um squeeze, aí você vai ter todos os benefícios da água contemplada. Ok, pessoal? Só espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de ir lá no Instagram para você ver o passo a passo como eu faço a água alcalina, segura, que não vai trazer problemas para a sua saúde. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!